A frase faz parte do folclore político brasileiro. O poder detesta o vazio. O noticiário recente tem revelado ao país episódios e questões em que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, discordam entre si. Em 1977, durante a ditadura, a reforma do judiciário foi pretexto para o famigerado pacote de Abril. Agora, em plena democracia, a reforma do judiciário retorna à pauta. Para discutir esse tema, a Cidadania recebe o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, e o doutor Flávio Caetano, da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Sejam bem-vindos ao programa, obrigado pela presença de ambos. Doutor Flávio, por que uma reforma do Judiciário? A ideia da reforma do Judiciário é algo que vem desde o primeiro governo do presidente Lula. Essa secretaria foi criada em 2003, logo no começo do governo, ministro Márcio Tomás Bastos, com a ideia de discutir assuntos do Judiciário. Principalmente por se entender naquele momento que era importante aprovar uma emenda constitucional de reforma ao Judiciário e que se discutia uma forma de controle externo, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. Naquele momento, no ano de 2004, se aprova a emenda 45 e com importantes inovações, como a criação do Conselho Nacional de Justiça, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, súmula vinculante, repercussão geral do recurso extraordinário, autonomia da Defensoria, federalização dos crimes de direitos humanos e um direito fundamental novo trazido para a Constituição, que é o direito fundamental à duração razoável do processo. Bom, 10 anos após, quais são os nossos desafios? O que se coloca agora como desafios a reforma do Judiciário, mas não só o Judiciário, mas do sistema de justiça. O ministro Cardoso, tão logo assume o Ministério da Justiça, nos pede que façamos um diagnóstico. Quais são os problemas hoje do sistema de justiça? E apontamos 3 problemas e esses 3 que merecem uma reflexão maior. O primeiro grande problema, nós temos no país ainda uma morosidade no julgamento pelo Poder Judiciário. Em média, um processo demora 10 anos para ser julgado no nosso país, ou seja, é uma justiça tardia. Segundo grande problema, um excesso de processos. Temos no Brasil hoje, em andamento, 90 milhões de processos, o que é um processo a cada 2 pessoas. São muitos processos. E o terceiro grande problema, que é paradoxal a esse, é que, embora tenhamos muitos processos, ainda há falta de acesso à justiça no nosso país. Tem muita gente que não conhece seus direitos ou muita gente que não tem uma defensoria para poder levar esses direitos à justiça. Então, em síntese, esses são os nossos grandes desafios hoje sobre a pauta reforma do Judiciário. Senador, lhe parece razoável que no balanço do equilíbrio entre os 3 poderes da República, o Executivo tome a frente de propor uma reforma do Judiciário? Existe uma crítica a própria criação da Secretaria de Reforma do Poder Judiciário dentro do Poder Executivo. Perceba que seria a mesma coisa de nós criarmos aqui dentro do Legislativo uma Secretaria de Reforma do Poder Executivo ou, dentro do Judiciário, uma Secretaria de Reforma do Poder Legislativo. Nós sabemos que na República Federativa do Brasil, ao menos desde a República, do início da República, em 1891, existe uma separação formal e material com a possibilidade de harmonia entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, a primeira crítica que se faz é esta. Agora, eu penso que, em homenagem ao cidadão, nós precisamos, sim, debater este tema. Precisamos debater com a participação do Legislativo, por isso eu quero parabenizar pelo tema, com a participação do próprio Poder Judiciário. Veja que a Constituição da República, no artigo 93, ela afirma que cabe ao próprio Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, apresentar um projeto de lei para criar o chamado Estatuto da Magistratura. A nossa Estatuto é de 1979, é a Lei Complementar 35. Então, o Poder Judiciário tem que ser protagonista nisso. Eu tenho um receio, e aí eu quero dizer com todo respeito, de esse protagonismo ser do Poder Executivo. No Brasil, nós vivemos uma hipertrofia do Poder Executivo, uma superforça do Poder Executivo. Nós temos quase que um Executivo imperial, um Executivo monárquico. Esse debate precisa ser feito. Agora, eu não concordo que ele seja feito apenas dentro do Poder Executivo, sob pena de nós trazermos mais força a este poder, que já é muito forte, que é o Poder Executivo. O Poder Executivo hoje, ele impõe a sua pauta ao Poder Legislativo, ao órgão legislativo, e nós não podemos permitir que isso ocorra
em uma democracia em que devemos ter um mecanismo de controle entre eles. E eu defendo que nós, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e, sobretudo, com a participação do cidadão, possamos entender quais são as dificuldades hoje do Poder Executivo, quais são as dificuldades que nós temos em relação ao Legislativo e também ao Judiciário. Um ponto principal aqui, o norte, a bússola desta chamada reforma, ou nome que se dê ao Poder Judiciário, é o que o doutor Flávio fez referência, a morosidade. Justiça tardia não é justiça, é uma injustiça. Cara também. É uma injustiça, já disse aí um senador no início do século XX, o Rui Barbosa, dizia que a justiça tardia não é justiça, é injustiça. Não é possível que um processo, uma ação, demore 10 anos como média. Em média, alguns têm um levantamento sobre o Judiciário do Chile, por exemplo, que chegam a 6 meses para que nós tenhamos uma resolutividade. Eu defendo que tenhamos reformas, estas reformas para que tenhamos uma justiça que seja mais célere, para que nós possamos concretizar este direito fundamental trazido pela Emenda Constitucional 45, que é o direito fundamental do cidadão a um processo que seja razoável. Este ponto precisa ser debatido, sim. E um segundo ponto é a eficiência. Qual é a eficiência das decisões judiciais? Qual é a eficiência, por exemplo, das denúncias do Ministério Público? Qual é a eficiência do inquérito policial hoje? E este é um princípio previsto no artigo 37 da Constituição, que deve ser a busca de todos os servidores públicos. Quando se fala em reforma do Poder Judiciário, o melhor seria a reforma do sistema de justiça, para que o cidadão possa ter uma justiça num prazo que seja razoável e esta prestação jurisdicional ela seja eficiente, com economicidade. Aqueles princípios previstos no artigo 37, muitos entendem, da 37 da Constituição, alguns entendem de forma equivocada, com olhos desarmados, que esses princípios só se aplicariam ao Poder Executivo. Não, se aplica ao Poder Legislativo. Quando se fala em eficiência, nós precisamos saber qual é a eficiência de um projeto de lei. Quanto tempo demora um projeto de lei aqui? Qual é a economicidade de um projeto de lei? Portanto, esta reforma tem que ser uma reforma não do Poder Judiciário, mas uma reforma das relações entre Legislativo, Executivo e Judiciário. Doutor Flávio, o senhor contesta, então, a efetividade de alguns avanços, como alguns defendem, do Poder Judiciário nas questões do combate ao nepotismo, na questão do Conselho, da criação efetiva da ação do Conselho Nacional de Justiça, dos mutirões, na questão também da súmula vinculante. Ou seja, isso tudo não representou, o senhor contesta esses avanços do Poder Judiciário? Não, nós do Ministério da Justiça não contestamos esses avanços, pelo contrário. Foi uma etapa inicial e fundamental para que mudássemos a essência do sistema de justiça no nosso país. Mas avanços são necessários. O senador Pedro Táxi bem disse, a ideia não é uma reforma do judiciário, mas sim do sistema de justiça. Então nós temos que olhar como um todo o sistema. Para se mudar essa realidade, nós temos que olhar em vários aspectos. Então me parece que o primeiro, e aí o senador tem toda a razão, o primeiro aspecto é o aspecto legal. Nós estamos hoje num momento em que se discute as reformas dos códigos. Reforma do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código Penal. Não podemos, de forma alguma, pensar numa reforma processual, numa reforma legal, que não tenha por base o direito fundamental à duração razoável do processo. Isso tem que ser a base. Então temos que ter processos mais concentrados, processos mais orais, processos, como bem lembrou o senador, mais eficientes. O segundo aspecto é um aspecto cultural. O que nós aprendemos nas faculdades de Direito é a cultura do litígio. Nós não aprendemos na faculdade a cultura do consenso ou a cultura do acordo. Nós somos treinados para processar e treinados para defender. Não somos treinados para o consenso. Então é fundamental que nós também mudemos isso. Tragamos a cultura do não litígio, a cultura do consenso. E o terceiro aspecto me parece muito importante a ser discutido, ainda aí falando de eficiência, é o aspecto de gestão. Não é possível que nós tenhamos, ainda hoje, no nosso sistema de justiça, processos que sejam escritos. Há fóruns, por exemplo, em que os processos são costurados à mão. Nós temos que ter o processo eletrônico. O processo eletrônico é algo que veio para ficar. Óbvio que não pode excluir a população, não pode excluir o advogado, mas é algo que veio para ficar. Então nós temos que migrar do meio físico para o meio virtual. Fizemos isso com a declaração de imposto de renda e fizemos isso com o processo eleitoral. O Brasil hoje tem um exemplo para o mundo de um processo eleitoral que é claro, que é transparente, que é rápido e que é eficiente.
É importante também que nós pensemos em algumas carreiras que podem ser de apoio ao Poder Judiciário ou atividade do juiz. O juiz tem que ter o seu tempo para julgar, é isso que ele faz bem. Nós entendemos que duas carreiras devem servir de apoio para o juiz. Primeiro, a carreira de um gestor de política judiciária, que seria aquele que pensaria no planejamento estratégico do Poder Judiciário, com indicadores, com metas, com monitoramento. E uma segunda carreira que nos parece seria muito importante é uma carreira de administrador judicial, que seria aquele ombro a ombro com o juiz. Enquanto o juiz julga, esse administrador judicial, com capacidade para tanto, seria aquele que administra junto com o juiz. Quem cuida do cartório, quem cuida do fórum, quem cuida do tribunal. Então, nos parece que esses aspectos também são fundamentais para a gente pensar numa reforma não do judiciário, mas do sistema de justiça como um todo. Senador, o órgão máximo do Poder Judiciário, que é a Corte Maior do Supremo Tribunal Federal, tem seus membros escolhidos pelo presidente da República, no caso agora pela presidente Dilma Rousseff. Numa reforma mais ampla, como o senhor vê a possibilidade o senhor defende a mudança do modelo atual de escolha? Ok. O Supremo Tribunal Federal, a presidente da República, o chefe do Poder Executivo, escolhe de forma livre um dos 11 que comporá o Supremo Tribunal Federal. Existem alguns requisitos no artigo 101 da Constituição, indica seu nome ao Senado e o Senado aprova ou não no que se denomina de sabatina. Infelizmente, no Brasil, o Senado, isso é uma prática que não é correta no Senado, as sabatinas se convertem em verdadeiro convescote entre senadores e aquele que será sabatinado, em verdadeira canonização. Os senadores elogiam muito o currículo daquele que aqui chegou por indicação da Presidente da República. Apenas um dado exemplifica isso. Nos Estados Unidos, a sabatina mais longa do Senado americano, do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, foram 7 meses de sabatina. Aqui no Brasil, a sabatina mais longa foi do ministro Toffoli, foram 7 horas. Aqui já é possível que nós tenhamos uma comparação entre esses dois modelos. Aliás, são 2 modelos, mas nós copiamos, por inspiração de Rui Barbosa, o modelo americano em 1891. Muito bem, eu defendo que nós tenhamos uma sabatina que seja firme. A sabatina não serve para louvação daquele que é indicado. A sabatina também não é provinha de concurso. A sabatina é para que nós possamos saber os valores, os princípios que aquele indicado defende diante da realidade constitucional, da realidade histórica que nós vivemos. Este é um primeiro passo. E o Senado peca aqui. Peca por omissão de fazer uma sabatina decente e uma sabatina séria. Nós precisamos saber o que esse indicado fez para chegar até aquele momento solene de sua carreira. Ele conversou com quem? Sob pena de nós encontrarmos entrevistas como de um dos ministros do Supremo que disse que conversou com este e com aquele para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque ele vai decidir assuntos importantes da sociedade brasileira. Outro ponto que nós temos que discutir, e eu defendo esta discussão, é a competência do Supremo Tribunal Federal. Para que o cidadão, a dona Maria lá de Confresa, no estado de Mato Grosso, possa entender, para que o seu natalino da cidade de Juína possa entender no estado de Mato Grosso, o que o Supremo julga. No Brasil, o Supremo julga muita coisa. Nós poderíamos transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional, discutir assuntos constitucionais, porque não é possível que situações mais corriqueiras, como a briga sobre a propriedade de um papagaio, chegue ao Supremo Tribunal Federal. E o órgão fica soberbado. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal ele seja transformado numa delegacia de polícia, como é o caso do mensalão, o julgamento do mensalão. Pessoas presas, pessoas sendo ouvidas, a expedição de mandado de prisão, isso não é uma corte constitucional. Temos que transformar o Supremo numa corte constitucional, retirando algumas atribuições do Supremo, passando isso para o Superior Tribunal de Justiça, discutir o chamado foro por prerrogativa de função. E existe um outro debate que precisa ser sim, feito no Brasil, é a respeito de mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal, como ocorre na Espanha, estabelecimento de mandato por um tempo, aí vamos estabelecer 9 anos, 12 anos, porque hoje no Brasil o cidadão pode ser indicado ao Supremo com 36 anos. 36 anos. A idade mínima são 35, 36. Fica até os 70. Isso é muito tempo para ficar até os 70. Nos Estados Unidos é vitalício, mas é uma outra cultura jurídica, é diferente. Nós poderíamos sim debater isso, eu estou fazendo uma reflexão a respeito deste prazo. Precisamos, e aqui eu concordo com o doutor Flávio Caetano, concordo com ele, temos que tratar da eficiência. Não é porque o cidadão seja presidente do Supremo que ele saiba administrar.
Como o médico não é obrigado a saber administrar um hospital, existem administradores hospitalares, o juiz não é obrigado a saber administrar, né, o tribunal. Imagine o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São 360 desembargadores, não sei quantos mil servidores. O fato daquele juiz ser promovido a desembargador, chegar a desembargador e presidente do tribunal, não lhe faz com a capacidade administrativa. Precisamos pensar isso para que nós tenhamos eficiência. O que o cidadão deseja é que a justiça seja feita num prazo que seja razoável e ninguém lhe cobre a mais por isso. Porque precisamos sim falar da corrupção. Existe corrupção em todos os lugares, no executivo, no legislativo e também no judiciário. Precisamos ter coragem para tocar nesse tema. Vejo que o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 em dezembro de 2004, tem trabalhado um pouco nisso. Temos que debater também o chamado filhotismo. O que é filhotismo? Filhos, parentes de ministros advogando sem a possibilidade de uma quarentena. Isso não é correto. Nós precisamos debater isso, ofende a igualdade, que é um valor presente na democracia. Estes temas precisam ser debatidos. O filhotismo, já acabamos com o nepotismo, mas existe o filhotismo. Isso aqui é uma praga, é uma patologia, uma doença que isso prejudica a democracia que deve existir também no sistema de justiça. Doutor Flávio, o Brasil tem uma cultura de convocar cabeças iluminadas, sem qualquer demérito, pessoas de notório saber para compor comissões de alto nível, como é o caso da comissão que o Ministério da Justiça está constituindo para fazer o estudo da reforma judiciária. No entanto, o presidente Sarney, quando era presidente da República, quando estava sendo votada, ainda antes de ser votada a Constituinte brasileira, ele apresentou uma proposta de uma comissão de alto nível de juristas que foi praticamente ignorada pela Constituinte. O senhor não tem receio de que, após o estudo dessa comissão de alto nível, isso seja um pouco deixado de lado em nome de uma negociação política que o governo tenha que empreender com o Congresso Nacional e com o Judiciário também? Dentro de uma democracia, né, no Estado democrático de direito que nós vivemos, é natural que haja discussão, é natural que haja o debate, é natural que haja a negociação. Mas é importante também que para se formular algo, que se parta de quem conhece melhor o assunto. Então, me parece que essas comissões, quando são feitas, e aí tanto na esfera do próprio executivo, como na esfera do legislativo, que também chama gente de fora para discutir, isso é muito salutar. Né? Porque aquelas pessoas que dominam a matéria, que são especialistas, só podem nos ajudar, só podem colaborar com o debate, só podem colaborar com temas que são de interesse nacional. Então, nós realmente criamos uma comissão de altos estudos sobre reforma judiciária, uma comissão criada no final do ano passado, trazendo exatamente aquelas pessoas que participaram da reforma há 10 anos atrás, dentre elas o professor Luiz Roberto Barroso, recentemente indicado como ministro do Supremo. E essa comissão que ainda está trabalhando, né, traz no seu bojo grandes ideias. E uma delas foi, inclusive, uma bem lembrada aqui pelo senador, é que nós vivemos hoje, uma constatação dessa comissão, é que nós vivemos hoje uma subversão do sistema. Nós temos muito mais processos no Supremo Tribunal Federal do que nas cortes estaduais e até na Justiça de primeiro grau. O que se tem hoje é uma valorização dos tribunais superiores e principalmente da nossa Corte Constitucional. Ela está assoberbada de processos, houve uma inversão, hoje não se dá a mínima importância para a decisão de primeiro grau ou para a decisão de segundo grau. Todos vão aos tribunais superiores e vão ao Supremo Tribunal Federal. Isso leva a um congestionamento e a um sem número de causas que não deveria ser julgado pelo Supremo. Então, dentro dos estudos dessa comissão, um deles é de nós voltarmos a dar força para a decisão de primeiro grau e para a decisão de primeiro grau, para que nós não tenhamos essa subversão do sistema que nós temos hoje. Me permita contribuir também com isso. Essa valorização do juiz de primeiro grau, valorização do tribunal é muito importante. No Brasil, infelizmente, os juízes e os tribunais regionais e os tribunais estaduais não passam de rito de passagem.
de despachante daquele processo que vai ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça. Porque nós temos uma infinidade de possibilidades dos recursos chegarem, os chamados recursos extraordinários, que não passam hoje de recursos ordinários, chegarem ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Isso enfraquece a magistratura. O ideal seria que nós tivéssemos uma valorização da decisão do juiz de primeiro grau. Porque não há país no mundo que exista, não há país que existam tantos graus de jurisdição quanto no Brasil. Veja, nós temos uma decisão julgada por um juiz, em primeiro grau. Aí existe a possibilidade de recurso para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Aí existe uma possibilidade de recurso para o STJ, que é um Tribunal Nacional. Aí vai ao Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos a fase de execução. Isso nunca acaba. Isso é um absurdo. Isso não traz a pacificação, não traz a segurança jurídica, isso desvaloriza aquele juiz de primeiro grau. Isso é não difícil possível para o cidadão entender. Isso é difícil para o cidadão e para o cidadão é uma violação do seu direito constitucional à segurança, à tranquilidade jurídica. E isso não existe no Brasil, um infindável número de recursos. Nós, a República Federativa do Brasil, nós somos signatários de tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, né, que estabelece 2 graus de jurisdição. Agora, aqui nós temos, muitas vezes, 5 graus de jurisdição, sem falar nos chamados recursos de decisões não terminativas, como é o caso do agravo, né? Uma coisa absurda que só existia nas ordenações filipinas, né? E é uma coisa que nós precisamos debater hoje. Precisamos debater isso, a eficiência das decisões, e precisamos também tocar num ponto que o professor Flávio e o doutor Flávio fez referência, que é a possibilidade de conciliação. Nos Estados Unidos, um determinado número de ações cíveis e um número absurdo de ações criminais são resolvidas sem que nós tenhamos o processo, a ação penal, através da conciliação. Nas câmaras de arbitragem. Não só nas câmaras de arbitragem, mas dentro de um sistema que eles criam de possibilidade de acordo entre a parte que acusa e aquela parte que vai fazer a defesa. Precisamos repensar isso no Brasil. Eu sou relator do projeto do Código Penal, nós temos uma determinação ali sobre um dos dispositivos, sobre a possibilidade de alargarmos o que a Lei 9.099 de 95 fala sobre transação penal. Nós precisamos sim, para que possamos retirar do Poder Judiciário. O que o cidadão deseja é a pacificação social. O que ele deseja é a resolução do seu conflito. Aquele cidadão mais simples, ele quer a resposta do Estado através do Poder Judiciário num prazo que seja razoável. Para ele, muitas vezes, não é tão importante ser vitorioso na ação, mas ele quer, para sua satisfação, a decisão. Essa decisão pode ser até desfavorável, porque o processo deve ser um instrumento de dignidade, né, para condenar, para absolver, para ganhar ou para perder. O cidadão quer a resposta, e esta resposta num prazo razoável. Não é possível que ele fique 10 anos aguardando a resolutividade de uma questão que podia ser resolvida rapidamente. Senhores, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O debate seguiria indefinidamente. Muito obrigado. Obrigado, foi uma honra. Cidadania conversou com o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, e com o doutor Flávio Caetano, do Ministério da Justiça, sobre o tema Reforma do Judiciário. Entre em contato conosco. Ligue para 0800 61 2211. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço eletrônico é www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.